Olá, bem-vindos ao News for Life, que começa hoje falando sobre os protestos em todo o país após a notícia de ontem de que nenhum dos 3 oficiais envolvidos na morte de Breonna Taylor seria acusado de seu assassinato. Para quem não sabe ou não se lembra, vale esclarecer quem foi Breonna Taylor. Era uma jovem de 26 anos morta a tiros pelos policiais Jonathan Mattingly, Brad Hankson e Miles Cosgrove, do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, em 13 de março de 2020. Os policiais entraram no apartamento dela em Louisville, Kentucky, para executar o mandado de busca. Os policiais bateram antes de forçar a entrada e, segundo sua defesa, se identificaram. Ainda assim, o namorado de Taylor, Kenneth Walker, disparou uma arma contra os policiais que ele alegou acreditar serem intrusos. Em resposta, os policiais dispararam mais de 20 tiros de uma só vez. Taylor levou 5 tiros, de acordo com sua certidão de óbito, e Mattingly sobreviveu apesar de também ter sido atingido pelos tiros. Em uma decisão muito esperada, o júri julgou a operação policial como de risco aos vizinhos de Taylor, mas não de responsabilidade pela morte dela. A decisão atraiu críticas dos manifestantes que queriam acusações mais graves sobre os 3 policiais envolvidos. Um ativista comunitário disse que houve muita tristeza e muito choro quando a mãe de Taylor soube da notícia. Então, pouco antes do toque de recolher, 2 policiais de Louisville foram baleados perto de um protesto. Seus ferimentos não foram fatais e um suspeito está sob custódia. Apesar de termos entrado no outono, quando temperaturas mais baixas já estão sendo esperadas em todo o país, o clima continua quente, quando os assuntos são os protestos, como se viu aí, e as eleições presidenciais. O presidente Trump agora diz que recusa a se comprometer com uma transição pacífica de poder após o dia da eleição, mais uma vez sugerindo, sem nenhuma prova, que as cédulas pelo correio levariam a uma fraude eleitoral generalizada. Sua declaração aumenta as preocupações existentes de que ele possa não aceitar os resultados se perder para Joe Biden em novembro. Os comentários do presidente vêm no momento em que uma tensa batalha política está se desenrolando sobre quem vai ocupar a cadeira de Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte. Diante disso, o candidato Joe Biden reagiu com revolta aos comentários do republicano sobre uma possível fraude nas eleições, caso perca o posto de presidente. Visivelmente irritado, Biden disse: "Em que país estamos vivendo? É uma piada. Quero dizer, em que país nós estamos?" Ele fala as coisas mais irracionais e eu não sei o que dizer, declarou o candidato democrata. O senador republicano Mitt Romney, apesar de ser do mesmo partido de Trump, é um crítico contumaz do presidente na ala conservadora. Ele também criticou a declaração de Trump, dizendo que a transferência pacífica do poder é fundamental para a nossa democracia. Qualquer sugestão de um presidente que pode evitar esta garantia constitucional é impensável e inaceitável, escreveu ele no Twitter. Como se vê, os ânimos estão exaltados nessa corrida presidencial americana, o que faz desse primeiro debate entre Biden e Trump um programa imperdível na próxima terça-feira, dia 29. O debate será da Case Western Reserve University and Cleveland Clinic, em Cleveland. Vai ser transmitido por todos os principais canais de TV americanos de 9 da noite às 10h30, sem intervalos comerciais, e será mediado por Chris Wallace, da Fox News.
últimas informações do CDC sobre o Covid-19 dão conta de que milhares de passageiros de voos comerciais podem ter sido expostos ao vírus desde o início do ano. E depois de meses de pandemia, o diretor da agência disse que mais de 90% dos americanos continuam sensíveis ao coronavírus. O país também não está mais registrando declínio nas mortes como em agosto. Poucos dias depois dos Estados Unidos ultrapassarem 200 mil mortes, um especialista em doenças infecciosas disse que mais 100 mil pessoas podem morrer de Covid até o final do ano, só nos Estados Unidos. Em uma nota mais animadora e esperançosa, a Johnson & Johnson anunciou que sua vacina de dose única entrou em testes de fase 3. Em outras partes do mundo, o Reino Unido registrou o maior aumento diário em casos de vírus desde maio. Um dia antes, o país anunciou uma série de novas restrições para conter o coronavírus. E hoje vou encerrar o News for Life com um texto meu, que escrevi no dia 14 de abril de 2017, ou seja, há mais de 3 anos, quando nem em sonho a gente poderia imaginar que estaríamos hoje passando por esse momento tão difícil de pandemia. No texto eu relembro velhos e bons tempos da juventude e falo de saudade. Resolvi citá-lo exatamente por achá-lo pertinente neste momento que estamos vivendo, quando também a saudade de um tempo não muito distante nos faz pensar o quanto nós éramos felizes e não sabíamos. E vamos ao texto. Faz tempo. Sou do tempo em que os jovens ainda sonhavam e tinham com que ou quem sonhar. Sou do tempo em que a gente podia encostar nos carros estacionados na rua e bater aquele papo gostoso com a turma e de ir de ônibus para a praia com aquela incômoda e pesada cadeirinha na mão em segurança, sem ninguém incomodar, mesmo com todo o desconforto de um busão. Naquele tempo, a gente sabia que ia chegar na praia e poder curtir um sol legal, pegar um bronze divino, sem se preocupar com arrastões. A propósito, arrastão, naquela época, só a música cantada pela Elis Regina. Sou do tempo em que a gente acreditava no amor, aquele verdadeiro, que faz a gente escrever cartas românticas, gravar músicas melosas na fita cassete para o namorado ouvir no carro e lembrar da gente mesmo em face de um maior encanto que passasse na frente dele. Sou do tempo que a gente podia acreditar numa felicidade plena de ter uma casa, família, filhos e emprego para sustentar a turma e ver os rebentos mais tarde seguirem carreiras brilhantes. Sou do tempo do vestibular para passar para a escola pública onde o ensino era o melhor. Sou do tempo que ia às gargalhadas com as amigas a pé para a faculdade, contando as últimas novidades de namoros e paqueras, sem aquela preocupação de ter que entregar o relógio na próxima esquina ou o que mais tivesse em mãos. Sou do tempo da esperança, da vontade de vencer os obstáculos sem que ninguém puxasse nosso tapete, do tempo em que as pessoas respeitavam mais o espaço umas das outras. Sou do tempo que, para sair na primeira página de uma publicação, a pessoa tinha que ser mesmo famosa, uma celebridade de verdade, não apenas aquelas passageiras de oportunidade que vêm e vão sem a gente saber como e porquê. Sou do tempo da alegria, da verdadeira cidade maravilhosa, daquele abraço, das torcidas inflamadas no Maracanã, mas nunca violentas. Sou do tempo da verdade, das brincadeiras mais inocentes, de quando se ia para a boate apenas para dançar, sem se preocupar em deixar a bebida na mesa com o risco de acabar como protagonista de um Boa Noite Cinderela. Sou do tempo que era bom namorar no carro, fazer corrida submarina, assistir filme no drive-in, andar de mãos dadas no calçadão da praia a qualquer hora, comendo milho ou bebendo uma água de coco bem geladinha. Sou do tempo que dava para sair das festas e ver o sol nascer de um mirante com a certeza de, depois voltar para casa, vivinha da Silva. Sou do tempo do início da TV colorida, da Kombi, do Cinca, do Fusca. Sou do tempo da juventude saudável, ainda saudável. Sou do tempo da saudade, porque hoje, sem querer parecer uma amarga saudosista, a gente sente muita saudade das coisas boas pelas quais passamos e nos vemos
diante daquela vontade de voltar no tempo e recomeçar. Sou do tempo que o tempo passava mais devagar, sem internet nem gadgets sofisticados. O máximo era a tela da TV, aquela que trazia os sonhos ao vivo para dentro de nossas casas. Enfim, sou do tempo que passou, mas que a cada dia resgato um pouquinho em mim mesma. Afinal, temos ainda na alma aquela verdade de sentimentos e por isso somos mensageiros da esperança e da busca de uma vida melhor, apesar dos pesares da violência e de outros males desse século, como essa pandemia, por exemplo, né? Sou do tempo que não tem espaço nem hora para começar e acabar. E por isso a gente pode criá-lo à nossa imagem e semelhança. Sou do tempo. E o News for Life volta amanhã com todo o tempo do mundo. E eu espero você. Até lá.